Está mais uma vez aqui com o pastor Jonas, com os irmãos, né? E Deus sempre tem uma palavra para nós, né? Deus nunca deixa nós sem falar. Para mim, como da outra vez, e como será sempre quando eu vier aqui, eu realmente não quero falar nada de mim, mas quero falar da parte de Deus. Que Deus nessa noite enquanto agora em nossos corações. Amém? Amém. Eu pedi para os irmãos, em nome de Jesus, abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12. Amém? Vamos então ler. Eu quero falar nesta noite, intitular essa mensagem de Gênesis capítulo 12. Existem 4 razões para que Deus jamais deixa de cumprir a sua promessa para o seu povo. E nós somos povo de Deus. Amém? Amém. Então vamos ler em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 12. E o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra e da tua parentela e da casa dos teus pais para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Amém. Aí está, querido. Deus chamou Abraão, e onde que Abraão estava? Na casa da sua família. Quando Deus chamou algum de nós, cada um estava num lugar diferente, não é? Cada um estava num lugar diferente. Eu estava num lugar completamente diferente da vontade de Deus. E cada um que está aqui nessa noite não é diferente de mim. Mas aqui se encontra esta palavra. Abraão estava com a sua família. Abraão acreditava que existia um Deus. Ele cria que existia. Abraão não se conformava com a maneira que a família vivia. A família de Abraão, eles eram idólatras. Eles acreditavam em muitos deuses. Mas eles não acreditavam que existia o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que ouve as nossas orações, o Deus que conhece a intenção dos nossos corações. Deus sabe tudo a respeito de cada um de nós. Deus, Ele fez nós a sua imagem e semelhança. Deus sabe toda a célula que tem no nosso corpo. Ele sabe. Ele sabe quando nós estamos doentes, o nosso corpo físico, e Ele também sabe quando nós estamos doentes, espiritual. Mas Abraão ouviu a voz de Deus, e Deus então disse a ele: Abraão, saia da tua parentela. Irmão, se fosse algum de vocês, se fosse eu, Abraão tinha uma vida boa. Abraão tinha tudo que ele precisava, ele tinha lá aonde ele estava. Agora ele ouve uma voz do céu. Ele nunca tinha ouvido, mas ele ouviu a voz que disse, chamando ele pelo nome dele: Abraão, saia da tua parentela. Deus mandou que ele saísse, que Deus ia mostrar para ele uma terra boa, e que Deus ia abençoar ele, e que ele seria uma bênção, irmão. Irmão, diga um para o outro aí que está do seu lado. O seu irmão está do seu lado. Deus chamou você, meu irmão ou minha irmã, para uma bênção. Você crê que Deus chamou você para você ser uma bênção? Deus não chamou nós, irmão, para o sofrimento. Deus não chamou nós para nós viver uma vida atribulada. Não. Deus não
Deus chamou você para você viver no fracasso. Não chamou. Deus chamou cada um de nós para nós ser uma bênção na mão dele. Nós nada conhecíamos da parte de Deus, nós vivíamos em mundos diferentes, mas Deus tinha uma promessa para você. Deus tinha uma promessa de vida e de vida eternamente para cada um de nós. Nós vivíamos no curso desse mundo, vivíamos nas trevas e ainda nós achávamos que nós estávamos na luz, no nosso comportamento, mas nós vivíamos totalmente fora da realidade de Deus. Mas um dia Deus tirou você, minha irmã, Deus tirou você, meu irmão, Deus tirou a mim e nos mostrou para nós um caminho de vida eterna através dele. Se o homem viver nos seus próprios caminhos, o homem ele vai perder o sentido da sua vida quando ele atingir uma certa idade. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós estamos aqui porque Deus ouviu nós lá do alto céus e nos escolheu. Observe uma coisa, Jesus, lá em João 6,44, Jesus fala: olha, se meu Pai, ou se Deus não mandar vós a mim, vós não poderás vir até mim. Está compreendendo? É Deus que olha para nós e diz: é aquele, é João, é Maria, é Pedro. Então aí Deus envia através do seu Espírito e nós vemos na igreja. E às vezes alguns dizem assim: eu não sei porque eu entrei na igreja aquele dia. Não, você jamais ia entrar na igreja. Você vivia no curso desse mundo, mas o Espírito de Deus trouxe você num certo tempo e você começou a entender o que Deus tem para você. Então, amados, Deus jamais deixará de cumprir as suas promessas que Ele tem para com o seu povo. Você às vezes está pensando: mas eu tenho uma família que ainda não está na igreja, eu tenho um filho que não frequenta, e também tenho marido. Muito bem, Deus chamou você para uma bênção. Deus não chamou você para ser derrotado ou viver uma vida atribulada. Irmão, quando você começa a meditar isso aqui, qual seria a atitude? Como pôde Abraão então, como Abraão nunca tinha visto a voz de Deus, como ele obedeceu, irmão? Aí é que está a resposta, irmãos. A voz veio do céu. Ele sabia que existia um Deus vivo, um Deus que tinha dado forma aos céus, à terra, um Deus que tinha formado o homem, a mulher e tudo que existe nos céus e na terra. Pode ser difícil, irmão. Pode ser muito difícil alguém dizer assim: olha, eu não posso largar o que eu estou fazendo para servir a Deus. Eu tenho um emprego, eu ganho muito bem, como é que eu vou largar tudo isso que Deus está mandando? Ele disse que vai me abençoar, mas eu já tenho um emprego, eu tenho uma casa boa, não é assim? Eu tenho um carro, eu não necessito de nada, eu tenho tudo. Como pode eu largar tudo e sair? Irmão, essa palavra aqui não era para Abraão, e não é também para nós largar pai, mãe, nesse sentido espiritual. Não é? Fazer, puxa, vou largar então meu pai e minha mãe e nunca mais vou ver. Não é isso não. Isso aqui é o sentido espiritual. Você tomar o rumo que Deus tem para você. Que Deus tem para você, meu irmão e minha irmã. Deus tem para você. E através de você, Ele tem para a sua família. É assim que Deus faz. Primeiro Deus salva você.
depois Deus salva a sua família. Agora, irmão, o motivo que Deus faz isso, por que Deus jamais vai negar a sua palavra, irmão? Então preste bem atenção. Deus disse para Abraão que ele mostraria uma terra. Foi o que ele disse: e farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e te engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Irmão, você tem sido uma bênção onde você vai? Aonde você chega, as pessoas olham para você e notam que você é diferente, meu irmão. Algumas pessoas notam. Elas têm que notar que eu sou diferente, que você é diferente, que você faz a diferença onde você chegar. Por quê, irmão? As pessoas vão olhar, vão ver em você o brilho do Espírito Santo em você. As pessoas vão olhar para você e dizer: você é diferente. E o povo de Deus é diferente. O povo de Deus é diferente, irmão. Irmão, vamos ver o motivo por que Deus não nega a sua promessa. De maneira nenhuma. Então existem 4 razões para que Deus jamais deixará de cumprir a sua promessa com o seu povo. Amém? Então vamos lá. Se você abrir aí a sua Bíblia em Números 23, 19. Números 23, 19. Então Deus diz: porém, porque Deus não é homem nem filho do homem, para que não se cumpra a sua palavra, dizendo ele, não faria. Deus, ele não é homem, irmão. O homem promete e nunca cumpre. O homem diz: amanhã cedinho vou estar aqui, você fica esperando ele, e ele não aparece. Mas quando você marca o encontro com Deus, Deus já está lá um bom tempo esperando. Quando você chega, Deus já está. E nós às vezes chegamos atrasados, mas Deus chega na hora certa. Então Deus não é homem. Se Deus prometeu para você o que Ele vai fazer na sua vida, eu não sei, pode ser uma cura, pode ser uma porta de emprego, pode ser um ministério. Quem sabe Deus falou com você: olha, eu escolhi você para que você levasse a minha palavra. Aonde quer que eu te levar, você falará tudo quanto eu colocar em sua boca. Quem sabe Deus escolheu você para ser um instrumento, irmão, e você ainda está pensando: é verdade, ele falou comigo, mas até agora já passou tantos anos e eu não vi acontecer nada. Irmão, Deus não falha. Deus não é de prometer e não cumprir a sua palavra. Se Deus prometeu que vai lhe curar, Ele vai curar você. Se Ele prometeu que trará seu filho de volta, Ele vai trazer. Isso é questão do tempo de Deus. A única coisa que você tem que fazer é sair do que está te embaraçando. Nesta noite você possa sair também de algo que está te impedindo de Deus completar a obra na sua vida. Quem sabe você não está na posição e Deus está falando essa noite: saia do meio que você se encontra, que eu vou te abençoar grandemente. Irmão, só tem uma maneira de Deus não te abençoar. Vamos ver? Vamos ver. Josué capítulo 1. Josué no capítulo 1, versículos 5, 6, 7, 8 até o 9. Josué capítulo 1, verso 5, Deus disse para Josué: ninguém te resistirá, eu estarei contigo. É isso que está aí? Leia com cuidado.
Josué capítulo 1, viu? Josué capítulo 1, verso 5: ninguém te resistirá durante toda a tua vida. Como eu estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Aí agora entra o condicional de Deus. Ser forte, corajoso, porque tu farás herdar este povo. E lhe darei a terra que jurei aos seus pais. Tão somente ser forte, não se desviais para a direita nem para a esquerda. Aí está, irmão, o motivo que muitas vezes você não é abençoado. Guardar a palavra dele, os seus estatutos, os seus mandamentos. Foi o que ele colocou para Josué. Ele disse: ninguém vai te resistir em toda a tua vida. E Josué derrotou 31 rei. Ninguém se colocou diante de Josué, porque Deus era com ele. Ninguém pode vencer um homem de Deus, uma mulher de Deus, que Deus está com ele. Aonde ele chegar, irmão, aonde ele entrar, Deus está ali. Aleluia. Não tem quem vence. Ninguém pode vencer você, mas tem que estar dentro da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, guardar a palavra dele, não se desviar para a direita nem para a esquerda, mas você seguir em frente, tomar cuidado com a palavra. Este é o segredo, aonde algumas pessoas perdem muitas vezes a sua bênção, fica na verdade demorada por causa disso, porque realmente se desvia para o outro lado, não se aparta muitas vezes da parentela, não é? Não se aparta, e aí fica difícil de Deus lhe abençoar. Josué então entendeu. Josué entendeu o que Deus havia falado para ele. Irmão, escuta bem. Você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e ele dizer para você: estarei com você por toda a sua vida. Será que isso é verdade? Muitas vezes nós não cremos na palavra, mas Deus tem todos os seus motivos para Ele nos abençoar e cumprir a sua promessa. Josué, ele teve a experiência com Deus. Quando ele está se despedindo, lá, se você for ler lá no capítulo 3, se você for ler, Josué está dizendo para aquele povo: olha, vocês sabem de toda a boa palavra que Deus falou a respeito do seu povo, ele cumpriu todas elas. Então, irmão, pense bem, o motivo de nós conseguir a promessa de Deus é dessa maneira. Existem 4 razões que Deus jamais vai deixar de cumprir na sua vida o que Ele tem te prometido. Mas você não pode desviar para a direita nem para a esquerda. Você tem que estar atento, olhando para Deus, colocando seus caminhos, seus delírios a Deus. E muitas vezes, irmão, nós ouvimos voz diferente, e Deus então retarda a sua bênção. Irmão, José era um jovenzinho. Está lá em Gênesis 37, seu versículo 5, 6, 7, 8. Você vai lendo. Ele era um jovenzinho ainda. Quando ele começou a ter aqueles sonhos proféticos, Deus estava mostrando para ele que ele seria lá na frente. Deus tinha mostrado para você. Deus tinha mostrado para você, minha irmã, para você, meu irmão. Deus tinha falado com você. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Mas você não se desvia dela. Saia do meio do embaraço que está te impedindo de Deus te abençoar. E Deus então vai te abençoar. José, ele tinha os sonhos proféticos.
E ele contava a sua família, os seus irmãos ficavam com inveja dele. Quantas coisas aconteceram na vida de José? José na casa de Potifar, Deus era com ele. José estava preso, Deus era com ele. É dessa maneira que Deus falou com Josué: estarei contigo por toda a tua vida. Jesus falou isso. Jesus disse que estaria conosco até a consolação dos séculos. Mas por que será, irmão, que nós não recebemos a bênção de Deus? Por que será que essas promessas estão demorando de acontecer na sua vida? Irmão, existem as bênçãos espirituais e existem as bênçãos terrenas. Aqui Deus está falando para Abraão das espirituais e das terrenas também. Se você for ler lá em Gênesis 17, você começar a ler do versículo 1 até o 10 mais ou menos, você vai ver que Deus então apareceu a Abraão quando Abraão tinha 99 anos. Talvez Abraão pensou: puxa, ele mandou que eu saísse da minha parentela, da terra que eu morava, lá dos caldeus, e ele disse que ele ia mostrar uma terra, até agora eu não vi nada. Já imaginou, irmão? 99 anos. E Deus apareceu a ele, e Deus disse que ele ia frutificar, que dele ia sair reis, príncipe. Abraão creu, irmão. O problema hoje é crer na palavra de Deus, nas suas promessas. As pessoas parecem que não têm mais a convicção que Deus tem uma promessa para ele. Todos nós temos, irmão. Quando você aceita Jesus e você começa a entender a palavra, alguém muitas vezes vem até você e traz uma palavra profética, às vezes uma imposição de mão, e às vezes Deus fala com você na palavra. Você abre a palavra, Deus fala com você, e Deus promete para você pela palavra que Ele vai fazer na sua vida, como é que Ele vai fazer com você, como você vai ser uma pessoa de destaque, tanto no seu emprego, como na sua vida eclesiástica, na vida terrena. Mas às vezes nós não acreditamos na palavra de Deus. Lá na casa de Paulo, a igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 3, está escrito lá algo, não sei se vocês já leram, mas é algo tremendo. Paulo diz: bendito é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção no reino celestial. Está lá escrito, irmão. Está lá escrito, Ele não vai abençoar, Ele já abençoou. Está lá escrito, abra sua Bíblia e leia. E preste bem atenção nessa palavra, que você vai dizer: mas eu até agora não recebi. Não recebeu. Não só você, mas muitos não receberam. Não receberam mesmo. Mas só vai receber quando você dá crédito à palavra. Você dizer: Deus tem uma promessa na minha vida, Ele disse que vai fazer, Ele disse que vai me dar, e eu creio. E aí Deus começa a trabalhar na sua vida. Começa a trabalhar na sua vida. Você começa a ter um rumo diferente. As pessoas começam a olhar para você. Você tem uma atitude diferente. Mas quando você não crê na palavra, para você, tanto faz. Sentir ou não sentir. Quantos não sentem a presença de Deus? Se Deus manda que nós invocamos o nome dEle, Deus disse: invocar em meu nome e eu me farei presente. Não é isso que Deus diz? Deus chega a dizer que Ele será achado nosso. Mas às vezes nós não buscamos Ele de todo o coração. Fica difícil, irmão. Mas nessa noite, irmão, abre o teu coração para que a palavra de Deus encontre a guarita e você crê na promessa de vida e de vida eterna. Tem uma coisa, irmão, que a gente, são muitas, são inumeráveis, se eu for falar aqui.
Mas Jesus, quando diz lá em João 10, no seu versos 9, Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele disse: mas eu vim para que tenha vida e vida eternamente. Ou seja, vida abundante. Essa palavra tem dois sentidos. A vida abundante é aqui, mas muito mais abundante é a vida eterna. É isso que ele diz. Mas as pessoas não creem na sua palavra e às vezes não têm uma vida abundante aqui na terra. Às vezes as pessoas estão na igreja há muitos anos, estão doentes. Doente mesmo, fisicamente. Agora, se estão doentes fisicamente, imagine espiritualmente. Como é que não estão? Porque não tomam posse da palavra de Deus. Não tomam posse, não tomaram posse ainda. Não acredita ainda. Irmão, a palavra de Deus é tudo em nossas vidas. Você lembra de Caleb? Caleb, Deus havia prometido a ele, não havia? Prometido a ele a herança dele. Deus falhou na herança dele? Mesmo ele já velho, aos 85 anos, Caleb veio. Você pode ler aí, Josué 21, 45. Ele veio e ele ainda disse: o Senhor me prometeu. Quantas pessoas não dizem isso? Não diz isso para o seu irmão, não diz isso para a sua casa. Olha, vocês estão falando isso, mas Deus tem uma promessa na minha vida. Vocês vão ver. Mas se você não crê, eles também não creem. Se você o primeiro não acreditar, como é que pode? Se você não acredita, fica difícil se o pai acreditar, ou se uma mulher chega e fala para o seu marido: olha, Deus tem uma palavra para mim, Deus tem um mistério, Deus disse, mas só que você não acredita. Você fala, mas não acredita. O marido então vai virar as coisas da risada, minha mulher está sonhando. Não, não é sonho, é real. Deus tem uma promessa, irmão, para o seu povo, e Deus vai cumprir no decorrer do tempo. Deus cumpre, irmão. Nós não cumprimos nada, mas Ele cumpre todas as coisas. Irmão, é interessante quando a gente começa a observar as pessoas e elas continuam da mesma maneira que elas se encontram. Nós vamos ler aqui mais um versículo 4 de Gênesis 12 ainda. E Abraão partiu como o Senhor havia dito. Amém? Ele partiu como o Senhor tinha dito a ele. E ele foi, irmão. Ele acreditou. Se você não acreditar naquilo que a palavra fala para você, como vai ser? Como você vai poder falar para alguém: olha, Deus tem uma obra na sua vida? Como é que você vai poder falar isso se você não acredita em você? Você tem que acreditar. É isso, irmão, que acontece muitas vezes. É muito fácil as pessoas dar ouvido a qualquer outra voz do que a voz de Deus. A voz de Deus é uma voz que te dá a direção. A voz de Deus não é para você tutubiar para um lado e para outro. Deus é a direção certa para a nossa vida. Abraão seguiu como Deus havia mandado. Se nós continuarmos lendo aqui, e ele então levou Ló, seu sobrinho, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que ele adquiria em Aras, e saíram para ir à terra de Canaã. Chegaram à terra de Canaã. Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém e até o Cavalo de Moré. E os cananeus então moravam na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu te darei esta terra, a tua
boa semente, e ele construiu ali o altar do Senhor. Ele havia aparecido. Presta atenção. Deus, irmão, não somente de palavra, não. Ele vai confirmando. Ele vai confirmando para você. Olha bem, Abraão saiu, Deus falou com ele, e lá na frente Deus disse para ele novamente. Quantas vezes Deus tem falado para você, meu irmão? Quantas vezes você não tomou posse ainda? Você não acredita? Ah, irmão, falaram para mim que eu tenho um dom, um jeito assim. Falaram para você que você tem um dom dado por Deus, de você falar a palavra dele, de você cantar, mas você não acredita, né? Irmão, você já ouviu alguém falar assim? Falaram para mim, falaram para você. E Deus nunca falou para você? Já ouviu alguém falar isso? Me contaram isso. Ouviram eu cantar e falar que eu tenho um dom. Cadê? Ouviram você cantar ou você falar e disseram que você tem um dom? E Deus nunca falou para você? Aí é que está, né? Se Deus já falou para você, amados, Deus falou para você porque sim, Ele lhe deu um dom e você tem que usar, porque Ele vai cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. É Deus, irmão, que nos dá, não é o homem na sua maneira de falar, não é? Tem pessoas que têm uma retórica muito afinada, mas a retórica sem Deus não vai valer nada. Você pode fazer um discurso muito bonito, já viu aquele discurso de está chegando o tempo aí, né? Então você vai ver muitos discursos, mas a palavra de Deus é diferente, irmão. A palavra de Deus dá vida, a palavra de Deus não mata, e palavras, através de palavras, mata. Não produz nada, irmão. Não produz nada de maneira nenhuma. Então você tem que obedecer o que Deus manda. Talvez já passou muito tempo, mas Deus continua falando o que Ele vai fazer na sua vida. É, irmão. Eu já estou com uma idadezinha, né? Tem que falar isso. Tem gente que fala isso, irmão. Eu também vim ser pastor, irmão, depois de velho. Eu vim ser pastor depois de velho. E quando foi que Deus falou para mim isso? Ó, eu já estava querendo não acreditar mais por tudo que estava acontecendo. Mas Deus cumpre a sua boa palavra, irmão. Deus cumpre na sua índole. Deus não deixa você sem resposta. Deus sempre tem uma resposta para você. Deus tem sempre uma palavra. Mas se nós não temos crédito na palavra de Deus, se nós não sairmos do que nós estamos vivendo, Deus não pode lhe abençoar. Abraão tomou a atitude. Olha que nós lemos, Abraão saiu com tudo que ele tinha. Abraão tinha tudo. Por que será que ele saiu? Ele saiu, ouviu a voz de Deus, porque ele sabia que Deus tinha coisa melhor para ele do que os bens que ele tinha. Ele não estava se importando com os bens, mas ele queria realmente saber quem era Deus. Você tem querido saber quem é Deus? Já ouviu a voz de Deus? E Deus dizendo: olha, saia daí, que eu vou te abençoar. Saia. E muitas vezes a gente fica gostando onde a gente está, né? Às vezes você está num lugar que Deus tem falado com você muitas vezes, para você sair, para você deixar e se dirigir para o lugar que Ele vai
te a mostrar, e você será uma bênção na vida dele. Muitas vezes, querido, nós não alcançamos as bênçãos de Deus, porque nós não tomamos de jeito nenhum conhecimento da palavra de Deus. Nós não fazemos igual a Abraão. Nós queremos ouvir outros tipos de palavra, mas não desse tipo. Não é verdade? Irmão, em Lucas capítulo 5, Pedro ainda não sabia naturalmente quem era Jesus. Pedro não sabia de jeito nenhum. Pedro era tão ignorante quanto eu, não é? Mas Pedro já estava fazendo uma pesca, não havia pescado nada, quando o Senhor Jesus mandou ele lançar a rede do lado direito. Ele lançou a rede do lado direito, e a rede veio cheia de peixe. Cheio de peixe. Pedro então ficou ali, espantado com tudo aquilo. Ele lançou a rede aonde Deus mandou. Irmão, se você vai lançar uma rede, você vai fazer uma pescaria, se você lançar a rede no lugar errado, você não vai pescar nada. E quando se trata de pescar, você tem que ter uma rede boa. A rede tem que ter costurada. Se tiver buraco na rede, o peixe vai escapar. Mas se a rede estiver boa e você lançar no lado direito, então você vai trazer a rede cheia de peixe. E a rede de Pedro estava boa. E Jesus mandou ele lançar do lado direito. Ele lançou. Para o espanto de todos, quando puxou a rede cheia de peixe. Agora eles trabalharam a noite adentro. Trabalharam a noite todinha, até de manhã cedo. Não pegaram nem uma piabinha. Nada. E de repente, alguém manda ele fazer isso. Ele não conhecia Jesus. E ele lança a rede, e a rede vem cheia de peixe. Pedro ficou espantado, todos. E Pedro se dirigiu até Jesus e disse: olha, se aparta de mim, vai, sai, eu sou um homem pecador. E Jesus disse para ele, para todos que estavam ali: de hoje em diante, vós serão pescadores de homem. Está vendo, irmão? Não somente pescar peixe, mas pescar homem. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Que Pedro tinha um ministério, que Deus ia fazer eles ser notório em todos os lugares. E como nós sabemos, como Pedro foi ao longo do tempo, quantas almas somente numa pregação. Pedro ganhou quase 3.000 almas. Por que ele ganhou quase 3.000 almas? Porque ele realmente deu a voz ao Senhor. Ele ouviu o que Jesus disse para ele, ainda que ele fosse ignorante. Mas ele, depois de conhecer a palavra e acreditar no que o Senhor havia dito para ele, Pedro então se tornou um grande apóstolo. Pedro foi cheio da graça, cheio do Espírito, como vocês queridos. E assim somos nós. Nós não cremos na palavra. Deus está mandando você sair da situação que você se encontra, as companhias que você está, talvez não está agradando a Deus, e Deus quer que você pare com isso, para que Ele mostre para você um lugar que Ele vai te abençoar. Saia da tua parentela nesta noite. Saia daquilo que está te impedindo das pessoas verem em você a presença de Deus, das pessoas olhar para você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Por isso, saia da tua parentela,
Saia de tudo aquilo que está impedindo de Deus trabalhar na sua vida. Porque senão, você vai ficar como está. Mas a palavra de Deus é certa. Existem 4 razões para que Deus cumpra a sua promessa para com o seu povo. Queridos, vamos ver a segunda razão, está lá em Isaías 55, 11. Isaías 55, 11. Pode abrir as suas Bíblias. Vamos conferir a palavra de Deus. Isaías 55, 11. Ao que diz a palavra de Deus: assim será as palavras que saem da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará minha vontade e se cumprirá para que eu a enviei. Deus havia enviado a sua palavra para Abraão. E Deus está enviando para nós nessa noite. A palavra de Deus não volta vazia. Basta que nós cremos na sua palavra, que é fiel, santo e verdadeira. É isso, irmão. Nós temos que viver isso. Nós temos que acreditar na promessa que Deus tem para nós. Quando nós aceitamos Jesus, foi Ele, na verdade, que nos aceitou. Não foi você que aceitou Ele, mas foi Ele que aceitou nós na condição que nós nos encontrávamos. Perdido, ninguém dava crédito para você, ninguém acreditava em você. Por quê? Mas hoje as pessoas olham para você. Antes não, irmão. Mas Deus faz assim conosco. Nós não conhecemos nada, não sabemos de nada. E Deus nos exalta muitas vezes, nos leva a lugares que nós nem podemos imaginar. Mas se nós não dar crédito à palavra de Deus, vai ficar difícil. Muito difícil. Porque aquele que não ouve as palavras de Deus, irmão, não prosperará. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática, Jesus disse. Jesus fez uma comparação, em Mateus 7, no versículo 21, 22, 23 e diante. Jesus diz: todos aqueles que ouvem a minha palavra e não a pratica, eu vou comparar ao homem que fez a sua casa na terra ou na areia. E Jesus disse: e esta casa feita na areia, veio o vento, veio a água, bateu, a derrubou, e foi grande a sua queda. Mas aquele que ouve as minhas palavras e a pratique, eu vou comparar ele ao homem prudente que fez a sua casa na rocha. Ou seja, fez o alicerce e ali ele fez a sua casa. E o Senhor Jesus disse: veio o vento e veio a água, mas a sua casa ficou firmada. Por quê? Estava feito na rocha, irmão. Sabe o que é rocha? Rocha é algo indestrutível. A rocha é diferente da pedra. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é isso, irmão. A palavra de Deus, ela vivifica. A palavra de Deus vivifica a nossa vida a todo momento. Se nós nos alimentar pela palavra de Deus, nós então ficaremos infrutíferos. É como você faz uma lavoura numa terra ruim, e você semeia ali as sementes, e você espera uma colheita, e ali não nasce nada. A terra está ruim, não se produz nada numa terra ruim. Quando Jesus falou a palavra do semeador, e Jesus contou ali algumas sementes que caíram, algumas caíram sobre os abrolhos, outras caíram sobre as pedras, mas a razão foi que uma caiu numa terra boa, e Jesus disse: essa deu 100 por 1. Olha só o que é terra boa. Quando a terra é ruim, não nasce nada. Uma terra que é ruim, irmão,
Quem conhece da parte do norte, nordeste, a terra, quando ela se torna tão ruim, você pode plantar de tudo. Tem uma coisa que é muito fácil de nascer, é o milho e o feijão, mas ali não nasce nada disso, então está ruim. A terra não produz nada. Quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, nós somos essa terra. Não vamos produzir nada, vamos ficar infrutíferos. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos uma terra boa, aonde Ele lançará a sua semente, nós iremos produzir os frutos que Ele quer. Então observa bem, a terra está ruim. O que há de se fazer com uma terra quando está ruim, irmão? Em alguns lugares, eles tiram toda aquela terra ruim, toda, manda para outro lugar, traz uma outra terra, e ele mistura com aquela outra terra, porque não adianta colocar adubo. Ali não adianta colocar adubo. Então eles fazem um preparo com aquela terra que eles trazem, misturando numa certa profundidade, eles mexem a terra por algum tempo, depois eles atiram feijões e milho, joga muito, e alguns ele vai lá, enterra um pouquinho, põe um pouquinho de areia e joga lá e deixa, espera 6 dias. 6 dias ele vai lá dar uma olhada como é que está. Quando ele chega lá, está nascendo aquele brotinho por cima, ele não jogou por cima. Vai lá ver onde ele plantou, está nascendo, está germinando. Então ele volta a acreditar na terra. A terra agora está produzindo. Assim somos nós. Quando nós realmente ouvimos o que Deus fala com nós, quando Deus diz anda por aqui, vem para cá, e nós vamos então frutificar. Se nós não ouvir a palavra de Deus, de maneira nenhuma você vai conseguir alguma coisa. Você pode passar muito tempo na igreja, cantando e até falando algumas coisas, mas não vai produzir nada absolutamente. Não vai crescer na graça, não vai crescer no conhecimento, não vai ter nada disso. Você apenas será um espectador. Não produz nada. E aí fica ruim. Mas quando você olha para a palavra, como Abraão olhou, ouviu, primeira vez que Abraão ouviu, ele obedeceu, e ele saiu, e vocês conhecem o que foi que Deus fez na vida de Abraão. Abraão, um dos grandes patriarcas, é através dele sucedeu também da sua geração as 12 tribos de Israel. Fica difícil, irmão, quando nós não damos crédito à palavra de Deus. Não vamos conseguir sair do lugar. Quando Saul era rei, o que Saul fez? Saul tinha tudo para ser um grande rei, mas ele achou que ele havia chegado a uma certa posição, que ele tinha que tomar atitude ele mesmo. Samuel havia falado para ele esperar determinado tempo, mas ele então, quando viu a pressão do povo, o povo querendo ir embora, porque os filisteus estavam atacando, cercando eles, Saul então resolveu fazer o sacrifício. Quando o homem de Deus chegou, quando o profeta Samuel chegou, disse: o que foi que tu fez? O povo estava indo embora, então eu. É assim que acontece com a gente. Não ouvimos o que Deus fala, mas nós damos ouvido a uma segunda voz. Mas nós não queremos ouvir a voz de Deus, como Abraão ouviu e tomou direção. Abraão saiu para uma terra que ele não conhecia.
Isso é crer em Deus. Ele creu em Deus. E ele foi o que as Escrituras nos mostram, um grande patriarca. Irmãos, se nós não ouvir a palavra de Deus, se nós não tomar uma atitude, não sair da onde nós estamos, nós temos que olhar onde é que você está e que não está agradando a Deus. Você tem que ver isso, meu irmão. Você tem que ver isso, minha irmã. Porque Deus quer abençoar você grandemente. Não somente, irmão, nós podemos ficar de palavra, com palavra. Mas nós temos que saber o que Deus tem para nós. Se Deus tem falado com você há tanto tempo, e você não tem acreditado, mas existem 4 razões para que Deus jamais deixa de cumprir a sua promessa no meio do seu povo. Nós vamos ver aqui a terceira razão. Vamos ver a terceira razão. Abre sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Está aí? Olha só como é que Deus cumpre a sua palavra. E aí está a terceira razão. No versículo 12: Eu, Senhor, me disse, viste-me, porque não sou. Olha bem, é versículo 12. Versículo 2, vamos ler o versículo 11 e o versículo 2. E veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: O que vê, Jeremias? Eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor me disse: Viste bem, porque velo sobre a minha palavra para as cumprir. Glorificado e exaltado é o teu nome santo, Senhor. Toda honra, toda glória seja dado ao Deus eterno, ao Deus todo-poderoso. São muitas coisas que existem aqui na Bíblia. Alguns historiadores, eles disseram que existe mais de 2.000 promessas para nós. Eles fizeram uma pesquisa e descobriram isso. Mas você é de pensar: puxa, existe tudo isso? Eu não tomei posse nem da primeira? Fica muito difícil quando nós não olhamos para a palavra de Deus. Vamos ler ainda mais alguns versículos aqui. Gênesis 12 ainda. Versículo 6. Abraão passou pela terra até o lugar de Sique, até o carvalho de Moré. E os cananeus então moravam lá. Olha bem, quem é que morava naquela terra que Deus havia prometido, irmão? Às vezes você está numa grande situação, mas Deus promete que vai resolver, e Ele vai resolver o seu problema. Não importa qual é o problema que você se encontra. Aqui morava os cananeus, mas Deus havia prometido a Abraão que daria para ele a terra deles. Versículo 7: O Senhor apareceu a Abraão e disse: Eu te darei esta terra, a tua semente. E ele construiu ali um altar ao Senhor, que ele havia aparecido. Preste bem atenção. Deus aparece a alguém e se revela, irmão. Deus não fica no oculto, não. Deus, ele se revela. Ele se mostra que Ele é Deus. E mesmo assim nós ainda não cremos nas promessas dEle. Como é que Deus vai cumprir? A sua palavra diz que existem 4 razões para que Ele jamais deixe de cumprir a sua promessa para com o seu povo. Mas então o que acontece? Nós fazemos isso. Nós retardamos a promessa de Deus. Você pode estar retardando uma cura que Deus tem para você. Você pode estar retardando isso. Por quê? Porque você não acredita na palavra. Então, se você não acredita, você vai retardando. Mas quando você começa a olhar para a palavra e dizer: puxa, mas existe isso mesmo? Claro, irmão, que existem muitas razões
para Deus cumprir. Mas essas 4 razões aqui são as eficazes da Bíblia. Essas são as eficazes dela. É a palavra dele. Deus não é homem. Deus não engana ninguém. A palavra dele não vem vazia. Nós é que muitas vezes estamos vazios de Deus. Nós não procuramos ter com Ele uma comunhão, entender a sua palavra, a razão que Ele tem para cumprir a sua promessa no meio do seu povo. Abraão não conhecia Deus. Nós também não conhecia Ele. Mas Deus, mesmo assim, se nós conhecer Ele, Ele nos trouxe para o seu reino, aonde nós não sabia se existia o reino celestial. Nós não conhecíamos, eu mesmo não conhecia. Mas Deus então nos transportou para o reino de amor do seu Filho, Jesus. Foi assim que Deus fez. Deus, Ele pegou o homem do pó da terra, firmou ele, purificou e fez ele se assentar nas nações celestiais entre os seus princípios. É isso que Deus fez por nós, irmão. Por isso nós temos que valorizar a palavra dele, ouvir a voz de Deus e fazer como Ele manda. Se Ele está mandando você ir por aqui, você vai. Se Ele está falando não vai para a direita nem para a esquerda, mas sai em frente, você vai seguir em frente. Ah, eu vou mudar. Não muda, nem para a esquerda nem para a direita, mas segue em frente, porque Deus vai lhe abençoar. A razão de Deus cumprir a palavra dele é porque Ele tem uma obra de vida eternamente com cada um de nós. Deus não chamou nós para o sofrimento eterno, mas Ele chamou nós para a vida eterna com Ele. Aqui nós sofremos muitas coisas, mas você tem que ter a certeza de quando você partir daqui, você vai para Ele. A razão de nós crer na palavra dele. A palavra, ela é santa, fiel e verdadeira. A palavra não é de homem, como alguém diz. Ah, mas quem escreveu isso aqui foi alguns homens. É verdade. Alguns homens escreveram, mas eles escreveram cheio do Espírito de Deus. Ninguém iria escrever alguma coisa que fosse lhe incriminar. Se você ler, você vai ver. Então, um homem sexual não poderia escrever isso, não é? Uma meretriz também não poderia escrever. Mas se homens de Deus, cheios da graça, então eles escreveram as escrituras, ditada por Deus. Se fala muito, e aqui a Bíblia diz, que é a lei de Moisés. Mas Moisés não tinha lei. Quem deu foi Deus. Foi Deus que ditou para ele como deveria ser. Tudo foi Deus que fez, tudo vem de Deus. Nada vem do homem. E se de Deus não vier para o homem não recebe nada. O homem fica estarrecido. Mas Deus faz grandes maravilhas no meio do homem, de todo aquele que quer realmente ter uma experiência com Deus, aqueles que abrem o coração para Deus, que manda Deus entrar, todos aqueles que abrem o coração para que a palavra encontre a guarita. Então Deus começa a trabalhar, Deus começa a licenciar, você começa a ter graça, você começa a frutificar espiritualmente, você começa então, se não tem um emprego, Deus dá um emprego bom, e Deus vai fazendo isso, Deus vai fazendo aquilo em favor do seu povo. Mas na verdade o povo não crê em Deus. É difícil, irmão. É muito difícil as pessoas dar guarida ao Deus Todo-Poderoso. Mas nós vamos ler aqui Mateus 24, 35. Mateus 24, 35.
A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Deus jamais vai deixar de cumprir a sua palavra. São 4 razões para que Deus jamais deixa de cumprir a sua promessa para com o teu povo.